Vamos, diga-me o que pensa. Procurei uma escapatória, mas o meu interlocutor me chamou à realidade, de modo quase brutal, declarando: é inútil, meu caro amigo, querer ocultar-me a verdade. Germana, eu vejo e sinto, está atacada de um mal incurável. Tive, por minha vez, forte movimento de revolta. Não, afirmei, e já lhe proporcionei um meio de combater o mal. Respondendo à sua primeira carta, escrita pouco tempo depois de terem chegado à Itália, aconselhei-lhe que impusesse sua vontade à doente. Fê-lo, sem dúvida, mas o resultado não foi o que estávamos no direito de esperar. Tenha um pouco mais de paciência, pois continuo persuadido, falando como médico, que a sugestão é eficaz contra os acidentes devidos à emotividade, à imaginação dos doentes, quer se trate de fadiga cerebral, de dores, de medos, quer de sonhos alucinatórios. Cabendo, como cabe, nesta última categoria, creio firmemente que o caso de sua mulher deve ser tratado pela sugestão e previno de que vou tentar auxiliá-lo, pois me parece que meu amigo falece à vontade necessária para chegar com segurança ao resultado desejado. Seja, declarou o senhor de L, tenho-lhe a maior confiança, faça, conseguintemente, o que for possível, porquanto é fato que sinto meu cérebro turbar-se, sempre que me vejo forçado a lutar contra a terrível psicose de que minha bem-amada Germana se acha presa. Tenho refletido muito sobre esses sonhos que a obsidiam e pergunto a mim mesmo se minha mulher não revive em sonhos pavorosos algum acontecimento remoto, no qual os nossos antepassados, meus e dela, se hajam envolvido. Que ideia! Exclamei, dissimulando com um sorriso a minha ansiedade. Não ria, nada mais verdadeiro. Durante as crises de que ela sofre, há muitas vezes proferido palavras que poderiam parecer incoerentes a outros que não a mim, mas que indicam claramente uma orientação do espírito para visões precisas de fatos anteriormente ocorridos. Explique-se, não compreendo. Pois, bem, muitas vezes tem Germana falado de assassínio, de cilada, e o modo particularíssimo por que se exprime faz-me supor que ela revive uma cena sangrenta que se desenrolou nestes sítios. Certa vez, notadamente, no curso de uma crise mais violenta, me descreveu diversas coisas com tal precisão, que não posso duvidar, tanto mais quando disponho de uma base que me permite fazer singulares assimilações. Vejamos, cada vez compreendo menos. Precisemos as coisas, disse-eu a tremer. O senhor conhece a famosa biblioteca existente na Granja do Silêncio, a cujo respeito já lhe tenho falado demoradamente. Ora, Germana, que ignora o que se contém nessa biblioteca, recitou, numa de suas crises, trechos completos de notas escritas pelo mão de meu tio-avô André de L, trechos que exatamente se referem à desavença que houve outrora entre as nossas famílias. Por que prodígio a minha mulher podido saber desses escritos? Não vê nisso uma prova material, indiscutível de que, com efeito, ela revive acontecimentos anteriores à sua existência atual? Repito-lhe que há 3 meses venho refletindo profundamente e estou certo de que me não engano. Temo compreender que, como meu caro amigo sabe, meu tio-avô André de L. desempenhou infame papel durante a Revolução e matou o Marquês de Rosai e sua filha, na floresta de Jupiles. Ora, pergunto, não andará minha pobre Germana a reviver a horrível cena desse assassínio? Oh, escute. Parece-me que muitos acontecimentos, ou, se o preferir, que muitos pequeninos fatos me vêm perturbar e para os quais não posso encontrar explicação plausível, senão em reminiscência passageira de sucessos vividos. Consoante já lhe disse e repito, revolvi completamente a biblioteca existente no meu gabinete de trabalho e descobri, entre os papéis, notas sobre os sucessos em que meu tio-avô tomou parte direta, no correr de sua vida.
Afigura-se-me que de há muito conheço tudo isso e que fui testemunha de todos esses sucessos. Aliás, como deve lembrar-se, já entre nós agitamos a questão de nada haver de surpreendente em que todos já tenhamos vivido. Se raciocinarmos cientificamente acerca desse ponto, o senhor reconhecerá comigo que é em absoluto contrário ao bom senso admitir-se que surgimos do nada, com uma inteligência já desenvolvida, com as nossas qualidades ou defeitos. Bem sei que fará intervir a Enéada, a hereditariedade e mil outras coisas, mas será forçosamente levado a verificar que não pode definir com exatidão todos esses fatores, criados, de certa maneira, para atender às exigências da causa. Dirá que tivemos uma infância, uma adolescência, durante as quais nosso corpo se desenvolveu, ao mesmo tempo em que o nosso espírito, porém, esse desenvolvimento é positivamente o que nos escapa em seu ponto inicial, isto é, nessa faculdade intelectual que trazemos ao nascer. Tudo, pois, me induz a crer que a nossa existência atual é apenas o corolário, ou, se quiser, a continuação normal de vidas anteriores. Não são de regra, em torno de nós, as transformações sucessivas dos seres. Não é exato que estes progridem lentamente às nossas vistas, por meio de uma série de transformações, cuja gênese não apanhamos, mas cujo resultado, por muito tangível, é inegável. Por que então somente nós fugiríamos à lei em geral? Porque, indivíduos, que somos, já superiormente organizados, com relação aos que observamos, não estaríamos sujeitos à mesma lei desconhecida que rege os desenvolvimentos em todos os reinos da natureza. Com toda a sua ciência, será capaz de explicar a diversidade das inteligências, a variedade dos gostos, as aspirações contrárias, a dessemelhança das paixões entre os seres humanos, as tendências bem acentuadas para tais qualidades ou tais defeitos. Ainda aí, provavelmente, se esforçará por fazer intervém a educação que cada um de nós recebe, a influência do meio e a questão da hereditariedade. Pelo que toca à educação e à influência do meio, poderá, reconheço-o, apresentar argumentos de grande valor e afirmar, com alguma aparência de razão, que esses fatores são de considerável importância, contudo, enlear-se-á lamentavelmente, quando quiser explicar a hereditariedade. Cada dia que passa mais fortaleço em mim essa ideia e, se me faltam argumentos em que apoie solidamente a minha tese, tenho, por intuição, a certeza de que me não engano. Entretanto, assusta-me igualmente o verificar que a verdade se faz patente aos meus olhos. O Senhor é a única pessoa a quem eu ouso confiar a angústia de minha alma, mas, também, assim o creio, a única suscetível de a compreender. Daí o dizer-lhe, tenho a intuição de que já vivi e de que participei de acontecimentos terríveis. E quando assim fosse, aventurei com alguma vivacidade. Deverá envenenar a sua existência atual com a lembrança vaga de um passado problemático, que não lhe é possível saber ao certo se fez parte do seu viver. Deverá sacrificar a quimeras a felicidade que lhe é fácil alcançar e conservar. Meu caro amigo, consinta que lhe diga que não apreendeu claramente o meu estado da alma e que o que trata de quimeras é sem dúvida resultante de fatos ocorridos precedentemente e nos quais estive envolvido. Toda a lógica do seu raciocínio fracassará, necessariamente, quando haja de me demonstrar que não se justificam em meus temores, porquanto estou firmemente convencido de que não me equivoco. Inúmeros episódios de pouco relevo corroboram os meus pressentimentos e me tornam patentes as deduções que tiro do meu estado psíquico, e, apesar de todos os esforços que emprego para vencer os receios que continuamente me assaltam desde o começo da enfermidade de Germana, sou forçado a sofrer, sem remissão, esses assaltos. Meneei a cabeça e procurei convencer o senhor de que se enganava. Ele, porém, me replicou com energia. Não tente dissuadir-me. Quer, evidentemente, fazer que eu readquira um pouco de calma.
Difícil, entretanto, lhe será chegar a convencer-me. A estranha enfermidade de minha mulher, sua neurose, se prefere dar-lhe este nome, para empregar um termo médico, me obrigou a refletir muitíssimo e não posso, digo mal, não devo aceitar como causa dos fenômenos que se dão com ela, senão a situação anterior das nossas personalidades, situação em que ambos tiveram papéis bem definidos. Interrompi o senhor de ele, escute. Permite que eu tente uma experiência com sua esposa. Talvez logre curá-lo e subtraí-lo às ideias que me acaba de expender. Não desejo dizer-lhe de antemão o que vou tentar. Peço-lhe apenas que me dispense confiança e obtenha da senhora de que se me entregue e venha, já amanhã, submeter-se à experiência que quero fazer com ela. Prometo que Germana virá amanhã na sua casa. Agora, esforce-se por não torturar o seu espírito, pretendendo achar a solução de tantos enigmas. Vamos ao encontro dela que desceu há pouco para o jardim e espere com paciência e confiança dias ditosos. 5. Então, o doutor vai tentar a minha cura. Ah! Praza aos seus a consiga. Em pé, diante de mim, a senhora de lhe juntar as mãos e, a me fitarem, seus grandes olhos negros, marejados de lágrimas prestes a correr, me imploravam com toda a viveza, que me senti turbado. Vamos, minha filha, seja razoável, e, sobretudo, observe escrupulosamente o que lhe vou dizer. Da sua obediência que depende, em primeiro lugar, o bom êxito da minha experiência. Fique tranquilo, seguirei cegamente os conselhos que me der. Desejo tanto me ver curada. Então, sente-se com toda a naturalidade nessa poltrona e não fale mais. Não receie coisa alguma e olhe bem para mim. Muito passiva, a senhora de lhe executou o que lhe ordenei e logo à primeira vista reconheci que me seria fácil adormecê-la rapidamente. Já, durante a minha carreira médica, eu empregara os meios hipnóticos e sem dificuldade obtivera resultados felizes. Com relação à senhora de Haley, fracas esperanças de bom êxito alimentavam, mas, decidira experimentar. Acresce, devo confessar, que pretendia interrogá-la, assim a houvesse posto em estado de hipnose. Poucos esforços me foram necessários para levá-la a esse estado. Depois de me haver certificado de que era regular a cadência do pulso e de tomar todas as precauções indispensáveis, comecei o meu interrogatório. A minha primeira pergunta: Germana experimentou violento abalo, intensa contração de todos os membros. Sofre? Perguntei. Sofro muito. Diga-me, por que sofre? Oh! O senhor me está fazendo mal, muito mal. Tenha pena de mim, suplico-lhe. Bem sabe a razão do meu sofrer, porque, então, se obstine em me torturar. Sei apenas que está doente e desejo curá-la. Não o conseguirá. Por que razão? Porque toda a sua ciência é impotente para alcançar esse resultado. Engana-se, a ciência é poderosa. Muito relativa a esse poder. Como sois presunçosos todos. A ciência, as mais das vezes, é simples joguete de forças imperceptíveis, desconhecidas, ou, quando muito, mal conhecidas. Só o orgulho do homem a qualifica de poderosa. Contudo, a senhora, neste momento, está em meu poder e eu lhe ordeno que fale. Assim o quero. Uma espécie de estertor se produziu na garganta da senhora de ele. Piedade! Piedade! Imploro-lhe. O senhor me está fazendo mal. Ao demais, bem sabe o que tenho. Por que insiste em que eu diga aquilo que sabe há mais de 35 anos? Explique-se, exijo. A esta última ordem, Germana se levantou bruscamente, e, com inaudita aspereza, entrou a narrar o que eu efetivamente sabia. Em frases curtas, ditas aos arrancos e entrecortadas de soluços estertores, relatou a horrível cena do crime da floresta de Jupiles. Sentia-se, na voz da infeliz mulher, todo o horror que dela se apossara.
revivia todas as minúcias do pavoroso drama e, à proporção que avançava a narrativa, arrepiavam-se meus cabelos. O sentimento da minha responsabilidade me forçou a interrompê-lo e a fazer que de novo se sentasse na poltrona. Houve um instante de silêncio, que não ousei quebrar e de que me aproveitei para refletir profundamente. A partir dali, nenhuma dúvida mais poderia existir para mim. A senhora e o senhor dele eram com efeito os mesmos seres de outrora, reencarnados. Acabara de colher disso prova formal, indiscutível. Antes de despertar a pobre senhora, tive a curiosidade e a coragem de lhe dirigir mais algumas perguntas. Por que se tornou esposa do senhor Rogério de L? Porque era necessário, para a aproximação de nossas almas, porque não poderia haver perdão, sem que tivesse havido amor e devotamento, porque, para ele, como para mim, esta é uma prova que devemos sofrer, a fim de ascendermos um pouco para a sabedoria e a bondade. A senhora, no entanto, é vítima inocente e o sacrifício que lhe foi imposto bem terrível me parece. Não é certo que vítimas inocentes têm por vezes resgatado as faltas dos homens? Veja, por exemplo, o Cristo. E inegável que, em confronto com o meu sacrifício é muito restrito, muito fraco. Poderá dizer-me o que se vai passar agora? Não me é possível falar abertamente sobre este ponto. Não posso anunciar o futuro, senão em suas linhas gerais. Dê-me a conhecer o que sabe. Não sei mais do que aquilo que o Senhor mesmo prevê, porquanto, muito clara a intuição que tem de todos os acontecimentos de que seremos participantes. Desejara que precisasse esses acontecimentos. Para que me há de torturar? Bem sabe que me faz sofrer horrivelmente e a experiência que resolveu tentar só pode influir mal sobre o estado de minha saúde. Não prossiga, espere com paciência os acontecimentos. Posso afirmar-lhe que virão corroborar todas as deduções que o senhor seja capaz de tirar. Mas, cumpre também se lembre de que não deve pretender penetrar até muito longe pelo futuro adentro. Por um privilégio muito especial, o senhor se tornou depositário de um segredo que há de servir mais tarde para a educação de seus irmãos. Por preço algum deve querer ir além do que lhe é permitido conhecer. Todos os seres humanos de uma época são lançados nos mesmos declives, nas mesmas sendas, e as diversidades que entre eles se revelam não são tão grandes, quanto o senhor talvez suponha. De fato, a harmonia universal força a aproximação dos seres identicamente imperfeitos, para que se lhes efetive a evolução. E uma lei é que os homens, embora inconscientemente, sempre obedecerão. Sem isso, não haveria sociedade possível e, por enormes que pareçam as diferenças entre os seres da mesma época, numerosos são, aproximá-los inelutavelmente, os pontos comuns a todos. Podemos, por este prisma, examinar a época atual e cada um dos seres que a compõem. Poderá reconhecer a sua imperfeição. Tal coisa, porém, é muito difícil para o orgulhoso que se julga superior aos outros. Pelo que concerne a meu marido e a mim, ambos obedecemos a essa lei geral. Nada lhe pode obstar ao curso, nada pode impedir que os acontecimentos se deem. Entretanto, importa se evite confundir tudo isto com o que chamais a fatalidade. Não há coisa alguma que se possa qualificar de fatal. O que há são apenas consequências naturais dos fatos anteriores e dos atos que nós mesmos praticamos. Conquanto obrigados a atingir a meta, sempre conservamos uma espécie de liberdade relativa, que nos faz senhores dos nossos destinos, no sentido de que é possível retardar ou acelerar nossa marcha para frente. Quando os seres que vivem no globo terrestre se houverem compenetrado bastante de que a mais insignificante ação má terá sua repercussão, produzindo-se esta por uma espécie de contra-choque, quando, afinal, houverem compreendido que nada se perde, que nada cai no ouvido, que tudo é medido, pesado e julgado no seu valor exato, passarão a viver vida ditosa e ampla,
De onde se acharão banidos os ódios e as paixões tumultuárias? Que lição para os ricos, para os poderosos, desde que a queiram compreender. Pelo que lhe diz respeito, seu dever consiste em continuar a observar-nos. Dessa observação, deduzirá mais tarde a regra de conduta que terá de ensinar a seus irmãos desgraçados. Em breve, tudo estará terminado, porém, queira ter a bondade de nada mais me perguntar. Patentando-se, cada vez com mais violência, os sinais de fadiga da senhora de Haley, resolvi despertá-la. Decidi, porém, tentar, antes, varrer-lhe da lembrança o drama que descrevera. Esqueça tudo, disse-lhe. Esquecerei, porque me ordena, mas, repito, nem por isso os acontecimentos deixarão de maneira alguma de ocorrer. Não me torture mais, rogo-lhe. Sofro muito. Ouvindo esta nova súplica, fiz cessar o sono hipnótico. Assim despertou, a senhora de Lee circunvagou o olhar pela sala onde nos achávamos, depois do que, disse tristemente. É extraordinário, doutor, parece-me ter dormido. Que se passou? Não se perturbe, minha filha. Dormiu, com efeito, um sono provocado por mim. Posso agora lhe afirmar que nunca mais terá aqueles ignóbeis sonhos. A senhora de Lee se conservou algum tempo silenciosa, depois, voltando completamente a si, me perguntou, meu caro doutor, que fez o senhor para obter esse resultado que eu tanto desejava? Não se preocupe com isso. Tranquilize-se, não procure saber. O principal é que esteja curada. Eu me esforçava por aparentar muita satisfação, porém, no íntimo, estava profundamente aflito, por só me ser possível fazer afirmações vagas. Com certeza Germana pressentiu o que em mim se passava, pois que me interpelou. Mas, é mesmo exato que estou curada? Está, sim. Afirmo-o. Creio no que me diz, porque, meu caro doutor, o que também me causa grande mal é ver como sofre meu marido, a quem tanto amo. Rogério, bem o vejo, está inquieto, tem a preocupação constante da minha saúde e eu quisera, sobretudo, que ele se tranquilizasse um pouco a esse respeito. Conto com o senhor para isso. Ao proferir essas palavras, a pobre moça se pôs de repente a chorar. Mais uma vez, tive que fazer violentos esforços sobre mim mesmo, para também não rebentar em soluços e procurei, em tom paternal, infundir-lhe coragem. À proporção, porém, que lhe falava, a voz se me tornava trêmula e eu sentia que de todo impossível me era convencê-la. É que, certo de não mais se reproduzirem os sonhos obsidentes, certo igualmente estava de que a consunção lenta indubitavelmente levaria por diante a sua obra e essa ideia me sufocava. Sem o querer, punha em paralelo as últimas palavras da moça e as que ela pronunciara durante a hipnose e meu espírito ficava confuso, ante a dessemelhança dos dois sentimentos que pareciam em luta na sua alma, o amor e o ódio. Ainda não de todo extinto, o ódio de outros tempos produzia choques contínuos, que lhe ocasionavam a tristeza, e a infeliz senhora suportava mal esses choques, de que resultavam graves perturbações em seu estado físico. Quanto tempo teria de durar esse suplício? Que formas tomariam, como se manifestaria e qual seria o desfecho daquele caminhar para o esquecimento dos passados horrores? Todas essas interrogações me torturavam e também eu sofria cruelmente, por não poder determinar uma data e pôr fim rápido ao drama. Acabara de afirmar a Germana que não mais se veria presa dos horríveis pesadelos. Era possível que a minha vontade triunfasse por completo, nesse sentido, mas, impotente eu a reconhecia em absoluto para obstar à morte lenta do organismo físico, minado pela consunção. Que fazer? Que dizer a moça e a seu marido? Claramente impossível se me patenteava qualquer luta. Deveria eu, todavia, confessar-lhes a minha impotência, ou teria por dever mentir, de contínuo, afirmando melhoras que apenas superficialmente existiam? Sem dúvida,
O total desaparecimento dos pesadelos daria lugar, ao menos por algum tempo, a muito ligeira melhora, que, entretanto, não passaria de ilusão. Apavorava-me de antemão a ideia de uma recaída terrível e profunda, da qual a doente não tornaria a levantar-se. Depois, não sobreviriam outras complicações, não teria o que assistir a outros fenômenos orgânicos ainda mais terríveis do que os que caíam sob a minha observação naquele momento. Pensando em todas essas coisas, a minha inquietação crescia de mais em mais e toda a minha força de vontade se me fazia mister para que no meu semblante não transparecessem os sentimentos que me agitavam. Ponto A. O que estava para acontecer havia de ceder em horror a tudo o que eu pudera imaginar. 6. Não consenti que a senhora dele regressasse desacompanhada à granja do silêncio. Mais do que nunca me parecia de meu dever tranquilizar os dois, marido e mulher. Houvera considerado uma covardia a minha deixá-los sós, sem consolação alguma. Dado, pelo menos, que os meus prognósticos só em parte se cumprissem, as minhas afirmações prometedoras de uma melhora sempre trariam passageira esperança, graças à qual menor seria a agudeza das dores e da inquietação. Assim, ao encontrar-me de novo na presença do senhor de L, continuei a aparentar uma satisfação, que longe estava realmente de sentir, mas que se me afigurava bastante para o efeito desejado. Em poucas palavras, pus o meu colega ao corrente da experiência que tentara, afirmando-lhe a minha confiança no futuro. Quando terminei, também ele se mostrou muito satisfeito. Eu bem sabia, disse, apertando-me efusivamente as mãos, eu bem sabia que o senhor acabaria por vencer o mal. Ah! Quanta razão tive para lhe confiar, Germana, pois que, meu caro amigo, estou precisamente na contingência de me ausentar por uns 8 dias, para ir a Blois, onde vários negócios me reclamam. Tendo de deixar aqui minha mulher, durante esse tempo, agora posso partir despreocupado. Completamente tranquilo. Conto com o amigo para proporcionar a Germana um pouco de distração, enquanto me achar ausente. Estou certo de que, ao regressar, a encontrarei de perfeita saúde. Como? Vai a Blois? Sim, questões de meu interesse me forçam essa viagem, a fim de as regular convenientemente. Afirmo-lhe que agora me sinto inteiramente tranquilo, quanto ao estado de Germana. Aliás, meu amigo, tenciono partir daqui a instante e, se lhe não causar incômodo, será muito gentil, acompanhando-me à estação. Conversaremos durante o trajeto. Respondi afirmativamente com a cabeça. Faltava-me, não sei porquê, a voz. Sinistros pressentimentos me agitavam e, receando deixá-los perceber, abstinha-me, quanto possível, de falar. Sim, continuou o senhor de L, sinto que me renasce a esperança e ao senhor o devo, meu bom amigo. Ah! Como poderei pagar-lhe tão grande dívida e de quanto reconhecimento se me tornou credor? Não falemos de reconhecimento, disse eu, um tanto vexado. Muito feliz me sinto em lhe poder ser agradável. Vou acompanhá-lo à estação, como me pede, e, enquanto estiver ausente, não me descuidarei de tratar da senhora de Helle, que desejo ver em breve gozando de invejável saúde. Perfeitamente, concluiu o meu colega, fazendo uma curvatura e, se nada tem a objetar, partamos imediatamente, que já estou um pouco atrasado e faço questão de não perder o primeiro trem. Alegre e sorridente, Germana nos acompanhou até ao portão e, feitas as últimas despedidas, lá ficou, vendo-nos avançar pela estrada em fora. De quando em quando, ambos voltávamos e ela nos dizia mais um adeus com a mão. Trocamos um último aceno à primeira curva do caminho e, sem mais nos voltarmos, aceleramos o passo, a fim de chegarmos a tempo à estação. Até partir o trem, fiz companhia ao senhor de L, e, só depois que se me sumiu da vista o rápido que o transportava a Blois, regressei lentamente a casa. Aí chegando, logo após ligeira refeição,
Deitei-me, mas custei muito a dormir, porque a formidável tempestade que então se desencadeou não me permitia fechar os olhos. Afinal, por volta de 1 hora da madrugada, adormeci, porém, decorridos poucos instantes, fui subitamente despertado pelo badalar de sinos, em sinal de alarme. No campo, esse sinal é dado às vezes por coisas sem importância. Contudo, em plena noite, é lúgubre ouvi-lo e sempre desagradável. Desesperançado de poder dormir de novo, levantei-me, vesti-me à pressa e desci ao pátio da casa. Assim abri a porta de entrada, dei com o enorme clarão que do lado do sul coloria de um tom avermelhado o céu escuro, sem estrelas, um céu pejado de nuvens tempestuosas, que alguns relâmpagos esbranquiçados ainda riscavam. Diabo! Disse a meia voz, isso me está com ares de ser coisa séria. Vamos ver. E saí. A uns 200 metros adiante, parei. De todos os lados acorria gente. Aos que passavam mais perto de mim, perguntei: onde é o incêndio? Um camponês gordo, pesadão, respondeu brutalmente, continuando a correr: com os diabos. Deve ser na Granja do Silêncio. Veja, é exatamente na direção da granja, pois que desse lado não há outras habitações. Estendendo o braço, o camponês apontava o canto do céu que o incêndio clareava. Compreendi para logo que o homem tinha razão e, sem querer ouvir mais nada, pus-me a correr. Sem me importar com as pessoas em quem ia esbarrando, corria sem me deter para tomar fôlego. À medida que me aproximava da enorme fogueira, reconheci que o Campônio não se enganara. A granja estava sendo devorada pelo fogo. Nesse momento, os sinos, por toda a parte, davam alarma, os de São Cristóvão, de Sais-os-Corcillon, de Villebourg. Badalavam os de todas as localidades circunvizinhas e, de tempos a tempos, o reboar ainda mais lúgubre do trovão dominava a ressonância dos bronzes. Estava eu defronte do portão da granja e ia transpô-lo, quando, de súbito, um grito terrível, agudo, abafou o crepitar do incêndio, o ruído do trovão e o badalar dos sinos. Em seguida, logo depois desse grito, as paredes da casa desmoronaram soturnamente, ao mesmo tempo em que aos ares subiam feixes de labaredas, semelhantes a foguetes de um fogo de artifício. Precisamente nesse instante, lívido relâmpago sulcou as nuvens e violentíssimo trovão reboou, acordando os ecos de toda a redondeza. Não obstante esse estrondo, percebi distintamente um segundo grito, reconheci a voz de Germana, a bradar desesperadamente por socorro. Depois, quase sem transição, grande silêncio se fez, turbado. Apenas, de espaço a espaço, pelo ruir de alguns restos de parede, que se haviam conservado ao prumo e que as chamas bruxuleastes ainda lambiam. É-me impossível descrever o horror de que me vi presa. Permanecia no mesmo lugar, bestificado, a olhar para as ruínas da granja, para o jardim que o incêndio devastara, sem ousar avançar, nem recuar. Os camponeses, nesse interim, chegavam e se esforçavam por penetrar naquelas ruínas fumegastes, com esperança de ainda encontrarem algum ser vivo. Todos, porém, tiveram que bater em retirada, verificando ser, por enquanto, absolutamente impossível atravessar alguém aqueles escombros, sem se ferir ou queimar. A senhora de Helle, não havia que duvidar, morrera e ficara sepultada nas ruínas. Dela, com certeza, só se encontrariam restos informes, completamente calcinados. Louco pavor de mim se apoderou, ao pensar no senhor de Helle, e, por instantes, tive ímpeto de me precipitar naquelas ruínas e ali também me sepultar. Ante a impossibilidade de se aproximarem, os camponeses haviam procurado circunscrever o incêndio e, graças à abnegação com que operaram, podia-se esperar que a breve trecho o fogo estaria dominado. Sem forças, incapaz de os ajudar, sentara-me um pouco afastado para observá-los, continuando como que hebetado,
em presença da horrível catástrofe. Principiava a nascer o dia e, aos primeiros alvores da aurora, todo o horror do desastre se patenteava. Do que fora a propriedade, nada mais restava, senão destroços a fumegar. Nem sequer o jardim fora poupado. As moitas, os tabuleiros floridos, as árvores, tudo sofrera e estava em grande parte destruído. Nenhum ponto onde não houvesse unicamente um monte de cinzas negras ou pardacentas, que a brisa da manhã levantava, de quando em quando, em finíssima poeira. De repente, escutei os que trabalhavam soltar uma exclamação de horror e logo os vi retirar de sob uma trave quase totalmente carbonizada certa massa informe, também calcinada, irreconhecível. Por uma circunstância extraordinária, desse cadáver, que nem mais apresentava sequer a forma humana, um braço ficara, quase intacto, cuja mão, escapa do caibro, se destacava do corpo horrivelmente queimado. Acerquei-me e, abaixando-me um pouco, reconheci, à primeira vista, a fina e aristocrática mão da senhora de L. Era tudo o que restava da maravilhosa criatura que, ainda na véspera, eu tivera por tanto tempo diante dos meus olhos. Quase desfaleci, ao contemplar aqueles lúgubres despojos, e foi com dificuldade que me apartei do horrendo quadro. Depois, acudiu-me subitamente a lembrança ao senhor de L, que no dia anterior partira para Blois e que, provavelmente tranquilo e cheio de esperanças, pensava no futuro ditoso de que me falara. Penoso dever me cabia cumprir, o de comunicar ao desgraçado o que sucedera. Angustiado, eu tremia, perguntando a mim próprio de que maneira me desobrigaria de tão difícil missão. Assaltou-me, em seguida, outra preocupação. O senhor dele estava, sem dúvida, em Blois, mas em que lugar? Estaria na casa onde eu entrara havia anos? Não era certo. Afligia-me imenso a ideia de o não encontrar antes da sua partida da cidade. Entretanto, rápido tomei uma decisão, a de partir, sem tardar, para Blois. Com efeito, era preciso evitar, a todo custo, que o senhor dele recebesse de modo brusco a fatal notícia e os maiores esforços me cumpria empregar, para ser quem lhe desse. Retirei-me, pois, do lugar sinistro e, quase tão depressa quanto viera à Granja do Silêncio, dirigi-me para minha residência. Fiz, às carreiras, alguns preparativos de viagem e, 2 horas mais tarde, tomava lugar no trem pelo qual me acharia em Blois antes do meio-dia. Ia pensando no terrível desfecho que acabava de dar-se, e, aterrorizado, perguntava a mim mesmo o que sucederia ao senhor dele e como receberia o infeliz a pavorosa notícia. Que explicações lhe daria eu? Que consolações poderia proporcionar-lhe? Fiz, ao longo de todo o trajeto, sombrias reflexões e, quando o trem parou na estação de Blois, ainda nenhum meio me ocorrera de transmitir ao meu amigo a crudelíssima nova. Apressei-me, no entanto, pois era preciso andar ligeiro. Assim, sem mesmo cuidar de me alimentar um pouco, embora me achasse apenas com o café que tomara pela manhã, dirigi-me sem detença para a rua de S. Onde estivera havia 35 anos. Por uma espécie de marcha paralela que já realizara, tornava a passar, a bem dizer, metodicamente, pelos mesmos sítios, pelas mesmas fases, à proporção que os sucessos se precisavam, e eu caminhava sem parar, qual autômato que uma força oculta impelisse, guiando-lhe todos os passos. Dessa vez, porém, não sabia como me haver, para comunicar ao senhor, de ele o tremendo fato. Confiava-me, forçoso é confessá-lo, pura e simplesmente ao acaso. Esperei, assim, cerca de 3 minutos, depois de haver tocado, à porta, pela primeira vez, a campainha e tive que me encostar à parede, a fim de não cambalear, aguardando que alguém me viesse fazer entrar. Já acariciava a quimérica esperança de não encontrar o senhor dele naquele momento, o que me forçaria a adiar a penosa entrevista, quando a porta se abriu diante de mim e me vi em presença do meu amigo,
que viera em pessoa atender ao sinal da campainha. Teve ele um movimento de surpresa, ao reconhecer-me. Em seguida, sem dizer palavra, tomou-me do braço e conduziu-me pelo corredor da casa, até um quarto do pavimento térreo. Aí chegando, puxou uma poltrona e, por assim dizer, obrigou-me a sentar. Que significa a sua presença aqui? Inquiriu com voz apagada. Vamos. Acalme-se. Acalme-se, eu. Era tão intensa a minha emoção, que me tornava afônico. A língua se me pusera seca. Parei a meio da frase impossível e me fui articular mais. Uma palavra. Sem me dar tempo para dominar-me, disse o senhor de ele, vem anunciar-me uma desgraça, não é? Como eu respondesse apenas com um gesto impreciso, continuou, sim, uma desgraça. Não negue, não tente enganar-me, porquanto lhe vou dizer o que me vem comunicar. A voz do pobre homem se tornara rouca e era de meter medo à palidez que lhe cobrira o semblante. Sempre afônico, enterrei-me na poltrona, a olhá-lo espavorido. Esta noite, prosseguiu, esta noite, ouviu bem? Esta noite. Pegara-me da mão e a apertava com tal força, que a dor produzida me restituiu a palavra. Está a magoar-me, observei, retirando a mão. Esta noite, insistiu o senhor de ele, sonhei, ou, antes, vi, sim, vi a coisa mais horrorosa que se possa imaginar e o senhor aqui se acha para confirmar a minha visão. Vem dizer-me que Germana morreu, queimada viva, no incêndio que destruiu a Granja do Silêncio. É isso, bem eu sei, vi tudo, assisti, impotente, a pavorosa desgraça e meu sonho era exato. A sua presença mo confirma. E, de repente, o infeliz soltou a ruidosa gargalhada, uma gargalhada de louco. Levantou-se da cadeira em que se sentara, atravessou repetidas vezes o aposento a passos largos e, postando-se diante de mim com os braços cruzados, exclamou em tom terrível. Mas, fale. Nada receie, pois acabo de mostrar-lhe que sei tudo. Vamos, meu amigo, acalme-se, aventurei. Ah! Calmar-me. Diga-me então, antes de tudo, a verdade toda. Deu-se o que venho de dizer, não é? Germana morreu, morreu de modo horroroso, alucinante. Vamos, diga. A minha visão, meu sonho, minha alucinação, o que quiser, o nome pouco importa, foi exato, era a realidade, não. De novo, o senhor dele me segurava a mão e me apertava fortemente, brutalmente. Súbito, tomei uma decisão. Retirando, pela segunda vez, minha mão daquele aperto brutal, pus-me de pé e, friamente, sem refletir bem no alcance das minhas palavras, disse apenas isto. Ah! Essa desgraça se verificou. Mal acabara de pronunciar a frase, o senhor dele soltou um grito horrendo, um grito que já nada tinha de humano e, girando sobre si mesmo, como animal mortalmente ferido, baqueou desacordado a meus pés. Permaneci como que aniquilado, junto daquele corpo estendido no chão a fio comprido. Logo, porém, me voltou o senso da realidade. Precipitei-me para o corredor e gritei por socorro. Aos meus gritos, vários criados acorreram, porém, ao darem comigo, se detiveram espantados. Pulos, em poucas palavras, ao corrente do que sucedera na Granja do Silêncio, do que acabara de passar-se ali e, depois de me dar a conhecer, pedi-lhes me secundassem nos cuidados de que necessitava o meu amigo. Auxiliado por eles, transportei o senhor de ele para o seu leito e tentei fazê-lo voltar a si. Durante uma hora inteira, foram vãos todos os meus esforços. Quando, afinal, ele abriu os olhos, ergueu-se um pouco sobre o travesseiro, olhou para todos com ar espantado, depois entrou a divagar e a soltar gritos agudos, levando as mãos à cabeça. Ao primeiro exame, reconheci os sintomas de uma febre cerebral, que de nenhum modo poderia mais ser dominada, e, triste, abatido,
Depois de dar ao pessoal algumas ordens necessárias, instalei-me à cabeceira do desgraçado, para disputá-lo à morte que eu intervia como desfecho final do drama. Fui, por espaço de 10 dias, vigilante enfermeiro do doente, apenas repousando muito sumariamente numa poltrona perto do seu leito. No 10º dia pela manhã, notei ligeira melhora no estado do senhor de ele, e, aos primeiros clarores da madrugada, que ofuscavam a luz da lâmpada acesa, vi que o doente se voltava para o meu lado e me olhava, dessa vez com um lampejo de inteligência nos olhos que a enfermidade tornara fundos. Atento, pus-me a observar, sem dizer palavra, a mudança que nele se operava, incrédulo, porém, quanto à sua cura, prevendo, ao contrário, para depois daquela relativa melhora, uma recaída temerosa, fulminante. Todavia, passados alguns minutos, verifiquei estar bastante lúcido o pobre homem. Decidi-me, portanto, a lhe dirigir a palavra. Então, caro amigo, como se acha? Ouvindo minha voz, teve o enfermo violento sobressalto, depois do que fez sinal para que me aproximasse. Obedeci de pronto e ele, tomando-me febrilmente da mão, se quedou a olhar-me com assustadora fixidez, que me turbava. Súbito, quando eu esperava me dissesse qualquer coisa, notei que se lhe mudava o semblante. E, à minha vista, causando-me a maior estupefação, incrível, extraordinário, inaudito fenômeno de transfiguração se produziu. Em menos de um minuto, deixara eu de ter entre os olhos a fisionomia do Dr. Rogério de outra a substituíra, a de André de ele, a do fantasma que havia 35 anos me aparecera na Granja do Silêncio. Nenhuma dúvida me era possível, as linhas do rosto se acentuavam, sem omissão de um só dos mais ligeiros traços. Era bem o fantasma de outrora. Imóvel, emudecido, sempre com as mãos do enfermo entre as minhas, observava o incrível fenômeno, à espera de uma palavra, de um gesto do homem duplo que ali estava na minha presença. Mas, esperei em vão. Nenhuma só palavra proferiu. Depois de se haver formado com a máxima exatidão, o semblante do fantasma de antanho começou a apagar-se pouco a pouco e afinal dissipou-se, reaparecendo do doente. Este, passado o fenômeno de transfiguração, deixou recair a cabeça no travesseiro e entrou a dar surdos gemidos, ao mesmo tempo em que se lhe ouvia um contínuo ranger dos dentes cerrados. Por fim, cessou toda a agitação. Era o coma completo. Às 8 horas da manhã, o Dr. Rogério de exalou o último suspiro, sem haver reaberto os olhos. Ajoelhado junto do leito onde ele expirara, fiquei a contemplar-lhe a fisionomia, agora calma, na imobilidade glacial da morte que acabara de pôr fecho ao drama de que fora eu a única testemunha consciente. 7. A rapidez com que os acontecimentos se sucederam, naqueles últimos 12 dias, me obrigara a tomar todas as providências necessárias a assegurar a conveniente inumação dos restos da desgraçada vítima do incêndio. Pedir ao meu velho amigo Dr. Boulay, de Châtel-du-Loir, fizesse o que fosse preciso para isso e, graças aos seus cuidados, o caixão mortuário da senhora de Ly fora provisoriamente depositado num jazigo de família, que me pertencia naquela cidadezinha. A morte do senhor de Ly me impunha novos deveres. Resolvi dar todos os passos indispensáveis para que tudo se efetuasse da melhor maneira. Uma hora após o falecimento, já havia tomado todas as disposições e me preparava para dar as últimas ordens, quando um velho criado me veio trazer um envelope lacrado, com que deparara muito em evidência sobre o fogão do quarto do senhor de Ly. Era para mim aquele envelope, pois que me estava sobrescritando, trazendo, numa nota, a recomendação de me ser entregue sem demora. Abriu, com mão trêmula e, não foi pequena a minha surpresa, ao encontrar dentro, além de uma carta que me era endereçada, um testamento perfeitamente em regra e datado do dia em que eu chegara a Blois. Por esse testamento, o senhor de Ly deixava sua fortuna aos pobres e me nomeava seu testamenteiro,
legando-me, como lembrança em plena propriedade, a Granja do Silêncio, a cujo respeito tivera o cuidado de escrever o seguinte: o Sr. Gilles Bodin tomará a posse da Granja do Silêncio no estado em que ela se acha no dia da minha morte e, por uma autorização especial, que lhe será fácil obter, fará inumar no jardim, em lugar que escolher, o féretro de minha mulher e o meu. Nenhum monumento funerário será levantado sobre esses túmulos. Apenas arbustos e roseiras os assinalarão. Oh! A ironia das palavras! A ironia daquele testamento que prescrevia tomasse eu posse da granja, no estado em que se achava. Li e reli 20 vezes essa passagem, que se me apresentava como o ponto mais cruel daquelas últimas vontades, formadas no ardor da febre e na expectativa de espantosa desgraça. E chorei, chorei sem cessar, pensando no sombrio drama que de modo tão horrendo pusera termo a vida de dois seres a quem votava grande afeição, que eram objeto da imensa e dorida piedade de uma alma que lhes conhecia os mais íntimos e ocultos segredos. Nada obstante, perguntava ambiciosamente a mim mesmo se tão singular aventura acabaria assim, deixando-me presa de obsidente dúvida, que me impedia de divulgar o que vira e observara durante 35 anos. Parecia-me necessário, indispensável, ter uma última prova, observar um último fenômeno, para me reconhecer autorizado a narrar tudo o que me sucedera. Aguardando essa derradeira e suprema comprovação, conformei-me com o que estava determinado no testamento do Sr. de Lee, depondo-o nas mãos de um notário de Blois, pedi-lhe empregasse a maior diligência, para que eu entrasse rapidamente na posse do terreno onde, antes do incêndio, existirá a Granja do Silêncio. Fiz que, provisoriamente, o féretro do Sr. de Lee ficasse, em Châtel do Loire, no jazigo onde já se encontrava o de sua mulher, e mandei restaurar, com a maior rapidez, o jardim da granja, que o fogo devastara quase completamente. Menos de um mês decorrido, o terreno estava limpo de todos os escombros do incêndio e nenhum vestígio mais subsistia da habitação de outrora. Apenas se conservaram intactos o portão de ferro forjado e o muro que cercava a propriedade. Obtive sem dificuldade a autorização para enterrar ali os dois corpos e resolvi executar sem demora a inumação. Os esquifes do senhor e da senhora de ele foram, pois, colocados numa sepultura que mandei cavar bem perto do muro que rodeava o jardim, precisamente no lugar por onde, havia 7 lustros, eu penetrara pela primeira vez na granja. De acordo com o desejo expresso do senhor de ele, mandei plantar arbustos e roseiras no local daquele duplo túmulo. Era minha intenção limitar-me a zelar apenas por aquele canto de terra, cuidando de que fossem tratadas e renovadas as flores que acabavam de ser ali plantada, porquanto nenhuma ideia tinha de utilizar o resto do terreno que me fora alegado. Cumpria sobreviessem novos acontecimentos, para me induzirem a modificar meus projetos. Depositados definitivamente os 2 féretros no sítio que eu escolhera, regressei a casa e, depois de jantar, entrei para o meu gabinete de trabalho e de novo me entreguei às minhas divagações, a pensar na singularidade dos sucessos de que fora testemunha. Se bem desejasse uma nova confirmação daqueles sucessos, devo, entretanto, confessar que de modo algum previa qualquer manifestação suscetível de reforçar mais profundamente as convicções que se haviam formado em mim, sempre, contudo, deixando lugar à ligeira dúvida. Sentado numa poltrona, diante da minha mesa pejada de livros e papéis, cismava, a contemplar, pela janela entreaberta, o sol que lentamente se sumia, num céu púrpura e, pouco a pouco, sem nisso atentar, sem cuidar de que se fazia noite, deixa que a obscuridade me envolvesse. Desfrutava o gosto acre de me sentar só aí, para mais me comprazer naquela solidão e naquela crescente escuridão. Fechei a janela e voltei a sentar-me na minha poltrona. De repente, um frêmito me passou por todo o corpo, ao mesmo tempo em que um vento frio,
mais leve, soprava no aposento. Espantado, julguei a princípio que a porta se abrira, dando causa a uma corrente de ar, porém, não tardei a ver que tal não ocorrera, que a porta se conservava fechada e que nenhuma abertura havia suscetível de dar passagem ao mais ligeiro sopro de vento. No entanto, experimentava de modo preciso, nas mãos e no rosto, a sensação da passagem de uma brisa ligeira, e, como insistisse em descobrir a causa daquela extraordinária ventilação, notei que todo o gabinete se enchia de claridade. Conservei-me imóvel, observando curiosamente o fenômeno, que de momento a momento se tornava mais nítido e mais belo, o que me fez imaginar que uma aparição qualquer se ia seguir, como sucedera anos atrás. Não sofreu decepção a minha expectativa, pois bem presto vi apresentar-se ante meus olhos duas sombras, que se foram tornando gradualmente mais distintas, até que, afinal, dois seres perfeitamente constituídos se mostraram, em os quais reconheci o Senhor, e a Senhora de ele. Assustado, enterrara-me na poltrona e olhava para os dois espectros que sorriam e vagarosamente se avizinhavam de mim. Quando chegaram a 2 passos da minha cadeira, pararam, mas continuaram a me olhar, sorrindo. Vencendo a emoção que me ganhara, consegui dizer: meus amigos, sois vós, sois mesmo vós. Não duvide, respondeu uma voz, que logo reconheci ser a do Senhor de ele. Meu caro amigo, disse por sua vez Germana, permitido-nos é mostrar-nos as suas vistas hoje, pela primeira e última vez, porquanto nunca mais lhe será dado ver-nos na terra. É preciso observe esta nossa aparição, a fim de que possa ficar certo de não haver sido joguete de grosseiras e loucas ilusões visuais. Como me levantasse, os espectros tomaram assento em 2 cadeiras que lhes estavam ao alcance, depois de as arrastarem para mais perto de mim. Coisa curiosa, nenhuma perturbação me causava a presença daqueles seres, a cuja morte eu assistira, fazia tão pouco tempo. Experimentava, ao contrário, uma espécie de agradável descanso, sentindo-os ali bem perto. Contemplava-os a sorrir. Tendo-me também sentado, puxei bruscamente a minha cadeira para junto das deles e tomei da mão direita de Germana. Sem nenhuma resistência opor, ela me entregou e a impressão que tive foi de apertar uma mão comum, bem viva, quente e macia ao tato. Segurei-lhe igualmente a mão esquerda, mas verifiquei, com grande estupefação, que era fluídica. Meus dedos atravessaram-na, sem, no entanto, a desagregarem. Um russo, o Sr. Dimek, numa conferência que fez em Paris, a 23 de fevereiro de 1914, sob os auspícios da Sociedade Francesa de Estudo dos Fenômenos Psíquicos, afirmou que testemunhara um fenômeno semelhante, por ocasião de uma experiência de materialização. Clemente de Alexandria alude a uma tradição, que ainda no tempo corria, segundo a qual João enterrara a mão no corpo de Jesus e ela o atravessou sem encontrar resistência. Jesus de Nazaré, Albert Beverly, texto da página 407. Vamos, querido amigo, não percamos tempo, visto que daqui a momentos o deixaremos. Conversemos um pouco. Ides desaparecer? Perguntei ansioso. Assim é preciso, não podemos permanecer indefinidamente na sua companhia. Já não somos deste mundo e nada lhe posso dizer senão o que disse outrora. Se nos fizemos visíveis aos seus olhos, foi porque vontades superiores nos autorizaram, a fim de que se cumprissem os desígnios de todos os que velam pelo adiantamento, pela evolução, pela transformação dos seres vivos, física e espiritualmente. Porque, afinal, como pode verificar, somos em realidade seres vivos, na posse de faculdades de que não dispunhamos na vida terrena. Depois desta verificação, cabe a missão e o dever de proclamar o que viu. Todos os seres humanos hão passado, passam e passarão por estados semelhantes ao nosso e são chegados os tempos em que o grande mistério da vida e da morte tem que ser desvendado,
pelo menos em suas grandes linhas. Como se explica que os fenômenos de que fui testemunha não tenham sido manifestos a outras vistas, que não as minhas? E por que hei de ser o único a comprová-los? Ah! Bem o reconheço por essas palavras.